A logoterapia, desenvolvida por Viktor Frankl, surgiu como uma abordagem singular no campo da psicoterapia na primeira metade do século XX, ampliando o olhar do existencialismo para a compreensão de uma existência centrada no logos, na busca de sentido como força motivadora do ser humano. A sua originalidade e fenomenologia estão enraizadas em um contexto histórico e filosófico muito claro, marcado pela experiência pessoal de Frankl antes, durante e depois dos campos de concentração, e por sua visão antropológica que vê o homem como um ser tridimensional. No entanto, é natural que, com o passar do tempo, ela tenha enfrentado um desafio fundamental: a preservação da sua pureza conceitual frente a interpretações ou modelos de compreensão da personalidade que, num passado recente, levavam o ser humano a uma proposta reducionista ou, como o próprio Frankl mencionou, enquadrando o ser humano em um estado de homunculismo, como as que representam a visão psicodinâmica, ou aquelas que enxergam o ser humano como um feixe de comportamentos que precisam ser definitivamente modificados. O pensamento de Viktor Frankl não pode ser reduzido a um conglomerado de técnicas, limitado a testes projetivos ou confundido com outras modalidades certamente respeitáveis no seio da psicologia moderna. A logoterapia não busca, por exemplo, a reestruturação cognitiva, nem a análise de conflitos inconscientes. Ela se volta, antes de tudo, para a dimensão noética do ser humano, aquela que transcende o funcionamento psíquico e define o ser humano como pessoa espiritual. Ele tem um corpo, ele tem uma psique, mas ele é espírito. Portanto, uma tentativa de aplicar a integração de teorias, dentro das quais tenta-se incluir a logoterapia, isso não pode ser visto em hipótese alguma sem reservas, já que tais conexões poderiam diluir a essência da logoterapia, que é, por natureza, uma psicologia a partir do espírito, uma psicologia que toma distância dos condicionamentos psíquico e orgânico, evocando o noético, aquilo que é especificamente humano no ser. Tentar integrar uma psicoterapia que se mostra, por vezes, em oposição a elementos constitutivos de outras, termina por levá-la a uma horizontalidade ou a um estado, digamos, de redução. Eu penso que isso pode se confundir frequentemente com um certo grau de reducionismo também. Frankl enfatizou que o ser humano não é apenas um conjunto de impulsos ou pensamentos distorcidos que imediatamente precisam ser corrigidos, mas uma pessoa espiritual que se realiza apenas quando aplica a autotranscendência e a responsabilidade pessoal. Nós temos observado, então, um movimento atual tendendo a diluir a logoterapia no interior de práticas integrativas, nivelando-a a conceitos que não são congruentes com a sua proposta central. Isto não apenas macula os fundamentos filosóficos de Frankl, como também compromete a eficácia clínica da sua aplicação. A logoterapia não pode ser tratada como mera ferramenta a ser integrada de maneira acrítica
digamos, em um ecletismo terapêutico. Essa diluição conceitual pode levar a interpretações muito equivocadas, que acabam subestimando a abrangência do conceito de logos. A dimensão humana ou noológica, que é aquela que fareja o logos, esta dimensão não adoece, diferentemente da dimensão psicológica ou psíquica, que frequentemente, como bem sabemos, adoece. Longe de ser integrativa, a logoterapia deve ser entendida como uma modalidade específica em casos noogênicos, nos quais a causa é o vazio ou vácuo existencial. E também pode ser interpretada como inespecífica ou complementar nos demais casos, porque retira o paciente do circuito fechado em que ele se acha envolvido devido suas ruminações, seus sentimentos perturbadores e também comportamentos prejudiciais. Manter a pureza do pensamento de Viktor Frankl significa respeitar a integridade das suas ideias, compreendendo que a logoterapia, sendo uma psicologia com os olhos postos no logos, não pode integrar correntes que reduzem o ser humano a um mero funcionamento psicodinâmico ou que estanquem em dimensões que não expressam aquilo que é genuinamente humano. O desafio contemporâneo de nós, logoterapeutas, está em disseminar a logoterapia na sua forma legítima, com inovações, sem dúvida, mas sem deturpar a sua mensagem central. É vital um compromisso com os princípios fundamentais desse modelo, onde a liberdade espiritual, a responsabilidade e a intencionalidade representam pilares sadios sobre os quais o homem se sustenta. Embora seja essencial preservar a pureza conceitual da logoterapia, como dissemos, isso não implica fechar-se para o diálogo com outras abordagens terapêuticas, de modo algum. O debate de saberes só é válido quando realizado de maneira criteriosa e respeitosa às premissas de cada teoria. A logoterapia não se dispõe, ou melhor, ela se dispõe a dialogar com outras correntes, com certeza. E Frankl sempre promoveu esse encontro. Mas é importante que não se perca de vista a sua identidade fundamental. Eu não creio propriamente em uma integração, como se a logoterapia pudesse se conservar em um regime de horizontalidade às demais. Veja, se isso fosse possível, a ontologia dimensional de Frankl cairia por terra. E quando nós verificamos o conceito de práticas integrativas em saúde, logo detectamos, evidentemente, a centralização no bem-estar individual, o autocuidado no campo emocional. E nós não estamos discordando disso. Apenas queremos dizer que a autotranscendência, como preconizada na logoterapia, não está aí em foco. Então, um encontro de perspectivas que respeite as diferenças e as posições de cada uma torna-se algo perfeitamente saudável, não há a menor dúvida. Isso requer, porém, discernimento do logoterapeuta, para que o conceito de sentido e autotranscendência próprios da logoterapia não sejam desfigurados. Manter a pureza do pensamento de Viktor Frankl significa, acima de tudo, preservar sua essência em um mundo que precisa muito nos dias de hoje dessa visão
de ser humano mais abrangente. A logoterapia certamente não se propõe a ser uma terapia universal, ou, como dizia Viktor Frankl, uma panaceia. É claro que não. Ela não serve para tudo como modelo único, mas sim uma abordagem específica para psicopatologias de fundo noogênico, mas altamente eficaz para outras de base psicogênica. Isso porque, isso é muito importante, se nós não colocarmos o sentido no centro da vida humana, toda a psicoterapia, de alguma maneira, será incompleta. E a responsabilidade do logoterapeuta é, sem a menor sombra de dúvida, trazer à tona a vontade de sentido do paciente e mantê-lo conectado com os valores. Ora, deixar o psíquico e ir ao espírito é elevar-se, jamais pertencer a um circuito de integração. Portanto, essa é a nossa visão em colocar a logoterapia no interior de práticas integrativas. Não vemos isso sem alguma reserva, porque a logoterapia, conforme afirmou Viktor Frankl, é a psicologia das alturas, não no sentido de ser superior a qualquer uma, de forma alguma, mas principalmente porque, por ser mais abrangente e na medida em que buscamos o espírito, estamos em um estado de elevação, de distanciamento, de ampliação e abrangência pelo aparecimento do Logos. É complexo, então, chamarmos de integração, introduzir a logoterapia junto a outras psicoterapias em um mesmo patamar ou mesmo nível. Essa é a nossa visão. Pense nisso.